A escravização dos africanos e a herança cultural africana na cidade de Santos. Os primeiros escravos africanos provavelmente chegaram ao Brasil entre 1538 e 1542. Entre 1701 e 1810, estima-se que havia no Brasil quase 2 milhões de africanos. Os escravos vinham em navios negreiros e serviam de mão de obra forçada na produção de açúcar e café. Eles não tinham direitos e sofriam violência. Alguns escravos conseguiam fugir e abrigavam-se em locais de difícil acesso chamados quilombos, com organização de defesa, e lá os escravos fugidos podiam viver. Tudo era feito de forma comunitária sob a regência do líder. A abolição da escravatura. Em 1880, iniciou o declínio da escravidão com o movimento abolicionista. Após a promulgação de leis, o término da escravidão ocorreu apenas em 13 de maio de 1888, com a assinatura da Lei Áurea pela Princesa Isabel. Locais no litoral santista importantes durante o processo de abolição da escravatura. Os escravos fugidos do interior de São Paulo seguiam pelas estradas ou pelas linhas férreas a pé, com destino a Santos. Eles percorriam o antigo caminho na Serra do Mar, que, devido às ferrovias, deixou de ser utilizado, a calçada do Lorena. Era um caminho praticamente abandonado, que facilitava a fuga dos escravos. A cidade de Santos era considerada abolicionista, e os escravos que chegavam aqui eram acolhidos pela Igreja Católica, provavelmente na Igreja do Valongo. Eles passavam pelo túnel subterrâneo do Valongo para a Igreja do Rosário dos Homens Pretos, na rua João Pessoa, e fugiam durante a madrugada para os quilombos. Os 3 quilombos de Santos. Quilombo do Jabaquara, localizado no sopé do Morro do Jabaquara, foi considerado o segundo maior do Brasil. Era liderado por Quintino de Lacerda, sargento do Exército, e que anos mais tarde foi eleito o primeiro vereador negro de Santos. Quilombo do Pai Felipe, localizado ao lado do Quilombo do Jabaquara, nas encostas do Monte Serrá. Tinha o mesmo nome do seu líder e características mais voltadas à religiosidade. Quilombo Santos Garrafão. Ficava na ponta da praia, em uma área rural. Santos Garrafão era produtor de cachaça e permitia que os negros morassem na terra dele em troca de trabalho. A situação após a abolição da escravatura em Santos. Com a abolição da escravatura, os quilombos foram se dissolvendo. Os moradores, que eram chamados de quilombolas, do Jabaquara foram viver em moradias precárias no centro da cidade, próximo ao porto onde trabalhavam como carregadores. Santos Garrafão vendeu o sítio. Os moradores do Pai Felipe foram viver nos morros do Bufo e do Pacheco. Mesmo estando livres, viviam com dificuldades. Após a abolição, os antigos escravos tinham que ser registrados e muitos não tinham sequer sobrenome. Acabavam adotando o sobrenome dos patrões.